Para completar informações do Flamengo, você sabia que o Jorge Jesus não crava permanência na Arábia Saudita? Será que ele está cavando para voltar para o Fla? Te comparam ainda sobre as cifras dos principais itens dos balanços de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, se puderem comentar sobre os assuntos, a gente fica super contente, beleza? Quero falar agora sobre Jorge Jesus, que começou a dar pistas de que pode deixar o Al Hilal. Já teve muito torcedor do Flamengo se animando. Só para contextualizar, JJ já foi campeão da Supertaça na Arábia Saudita com o Al Hilal, vitória por 4-1 contra o Al Ittihad. É finalista da Copa do Rei e está 9 pontos à frente do segundo colocado, o Al Nassr, no Campeonato Saudita, com um jogo a menos do que o concorrente. Restam 15 pontos em disputa, é questão de tempo para que o Al Hilal fature também o Campeonato Nacional. A temporada só não foi perfeita por causa da eliminação na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia para o time de Hernan Crespo, senão dá para dizer que o trabalho do Jorge Jesus seria super bem avaliado. Pois bem, o contrato está se encerrando e foram perguntar para o Jorge Jesus se a certeza que ele fica lá. Abre aspas, meu contrato expira no final da temporada, no fim de junho, e não sei qual será o meu destino, mas atualmente meu foco está em conquistar títulos. Não estou pensando no meu contrato e sim no campeonato, fecha aspas. Você, torcedor do Flamengo, diante da instabilidade, da falta de futebol, do ótimo time do Flamengo sob o comando do Tite, toparia essa troca? Só para lembrar que nesse sábado o Flamengo empatou em 1-1 com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e reclamou bastante depois da partida. Bruno Henrique, o Bruno Spindel e até o Marcos Braz foram a público para externar a preocupação com os rumos do campeonato. O Marcos Braz chegou a dizer, abre aspas, quero saber se é quem grita mais que vai levar. Se for assim, vamos começar a ir para o outro caminho nessa relação nossa do dia a dia com a CBF, fecha aspas. O Flamengo deixou bem claro que o Botafogo, através do Textor, fez uma série de acusações, nenhuma delas provadas, e a partir daí passou a ter benefícios em campo, enquanto o Flamengo passou a ser prejudicado. Você concorda com essa avaliação? Tá certo? Usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre as receitas dos grandes times do Rio. Todos os clubes de futebol do Brasil já foram obrigados a divulgar seus balanços financeiros referentes ao ano passado, certo? Que o Flamengo fatura mais do que os rivais, isso é público e notório. Mas é legal a gente destrinchar essas receitas para vocês entenderem o porquê dessa diferença toda. Quer ver? Bora falar sobre vendas de atletas. Me refiro apenas ao ano passado. O Flamengo faturou 303 milhões de reais com vendas de atletas em 2023. O Vasco vendeu 125 milhões de reais, quase um terço. O Botafogo fez menos ainda, 83 milhões de reais, e o Fluminense 16 milhões de reais. Isso é bem verdade que também o Mário Bittencourt teve ofertas boas para fazer negócios, mas preferiu segurar esses atletas por causa da chance, da busca e da conquista do título da Libertadores. Sócios torcedores, números absolutos. O Flamengo faturou 90 milhões de reais com o seu programa de sócios torcedores. O Fluminense apareceu em segundo com 57 milhões de reais. O Vasco, que em outros tempos já foi o líder no número de sócios torcedores no país, fechou a temporada passada com apenas 32 milhões de reais de sócio torcedor, um terço na comparação com o Fla. O Botafogo fez menos ainda, 28 milhões de reais de receita com o seu sócio torcedor. Direitos de transmissão de TV. Nada é tão distante do que nesse item. O Flamengo faturou com direitos de transmissão de TV 423 milhões de reais. Se a gente somar o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, não se chega a esse valor. O Vasco faturou 97 milhões de reais, o Botafogo 93 milhões de reais e o Fluminense 89 milhões de reais. Então dá para dizer sim que a TV teve um papel absolutamente decisivo para o faturamento superior a 1 bilhão de reais a que teve direito o Flamengo, em detrimento dos rivais. Para completar a bilheteria, mais uma vez o Flamengo na frente, 123 milhões de bilheteria para o Flamengo, 39 milhões de bilheteria para o Fluminense, 26 milhões para o Vasco e 22 milhões de reais para o Botafogo. Para mim, algumas polêmicas com razão. A gente vai mostrar essas polêmicas aqui. Agora, o Flamengo, é o que eu digo, para mim tem muita razão para reclamar do pênalti no Luiz Araújo. Ali, para mim, foi escandaloso. E o VAR, o áudio do VAR nesse lance é escandaloso. Parece que os árbitros não conhecem a regra do futebol.
O lance do gol, eu também não... Do lance do gol, não, da expulsão. Eu também continuaria com a expulsão. Também não achei certo ter voltado atrás da expulsão. Já o do Bruno Henrique no pênalti ali, pedido, eu acho que pode ser interpretado como lance do jogo. O goleiro se protegeu, deu um chutão e meio que se defende contra o choque ali. Eu acho que eu não marcaria o pênalti. Agora, o Flamengo reclamou muito, Mauro César Pereira. Já a gente vai mostrar a reclamação do Marcos Braz aqui. Mas uma coisa que eu queria deixar claro, Mauro, minha opinião. Agora o Marcos Braz aparece. Agora o Bruno Spindel aparece. Eles não apareceram em momento nenhum para bancar o Tite, quando o Tite foi xingado no Maracanã. E eles que contrataram. Eles não apareceram para falar se iam cobrar do Tite um melhor futebol do Flamengo ou não, que o Flamengo não tá jogando bem. Tava um momento de crise no Flamengo e até uma crise exagerada para o momento, mas de cobrança. E aí agora eles aparecem. Aí eles chamam o holofote, aí eles falam, Flamengo tá sendo muito prejudicado. E eu acho que a fase do Flamengo, essa partida foi culpa da arbitragem. E era pro Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, os jogos ruins recentes não foram também culpa da arbitragem. Contra o Atlético Goianiense, contra o Milionários, contra o Bolívar, contra o Palmeiras, contra o Botafogo. E eles não apareceram. Agora, tem razão para reclamar dessa vez, né, Mauro? Dessa vez, o prejudicado foi o Flamengo. E mais uma vez, como a gente falava aqui, citam o Textor. Vai virar, todo mundo vai falar da denúncia do Textor agora. Porque até agora o Textor provou alguma coisa? Ele provou, é a pergunta que eu faço. O Textor provou o quê? Até agora nada. O que ele provou? Ele foi para Brasília, falou e tal. O que ele provou? Se ele provar algo, a gente vai falar muito obrigado por provar uma picaretagem no futebol brasileiro, na Série A, num campeonato importante, né? E que algo seja feito com relação a isso. Mas até agora não provou nada. Então ficou todo esse escárnio aí, todo esse escândalo, essa confusão, é um escárnio também esse Campeonato Brasileiro, e deu nisso. E no jogo contra o Flamengo, embora eu acho ridículo você punir com cartão amarelo um jogador que põe uma máscara, existe essa recomendação, essa regra, está na regra. E o jogador do Botafogo era o Klaus, hein? Que o Botafogo reclamou antes dele, que não queria ele. E o Klaus não mostrou o cartão. Depois ele fez uma falta, levou o amarelo. Ou seja, ele não faria a falta para não ser expulso, e a jogada prosseguiria, não sei do que ia dar, Luiz Henrique, ou ele faz e é expulso, que já teria o amarelo. O Flamengo mereceu perder o Botafogo. Mas a arbitragem, curiosamente, depois da toda a reclamação do Textor no Brasília contra o Klaus não teve coragem de dar um cartão amarelo para o jogador. O que é isso? Qual é a sensação que dá? Quem não chora não mama. Então você reclama, pressiona o árbitro, isso é muito antigo no futebol. Foi o que eles fizeram ontem. Ao mesmo tempo, o Palmeiras fez no ano passado. Não fez? Fez. Então, todo mundo faz. Então, assim, nessa bagunça, nessa zona, nessa falta de postura da CBF, que permite essa confusão toda, e tem uma equipe de arbitragem horrorosa, ontem foi mais um exemplo disso, eu não acho que está totalmente errado, não. Tem que reclamar. É que nem ficar à beira do campo. Eu falo sempre isso. Aí o meu time reclama da arbitragem o tempo todo. O time do Bruno não quer reclamar, mas eu reclamo o tempo todo e vai reclamar também. Senão eu pressiono o árbitro, induzo o cara eventualmente a um erro, porque enchi o saco dele, e o outro time fica quietinho. É bom para mim, né? Quer dizer, só eu que estou pressionando. E isso acontece muito. Aquele famoso fala muito do Tite lá com o Felipão, é isso. Um começa a reclamar, o outro e tal. Isso, como é antigo isso, hein? Gente, os caras gostam de ficar no banco de reserva sempre à direita para ficar enchendo o saco do bandeirinha. Os técnicos fazem isso aqui no Brasil. Há anos, sempre foi assim. Quer dizer, o bandeirinha não pode nem trabalhar em paz, porque o cara fica ali cornetando o tempo todo. E o quarto árbitro viu um monte de desaforos. O tempo inteiro. Então, se o outro não reclama, eu se eu fosse técnico, talvez acho que eu também reclamaria. Claro, o outro vai ficar falando e você não vai falar. Eu sou otário aqui, o cara fica do lado enchendo o saco. Aí o cara vai lá, marca uma faltinha, inverte uma falta, porque tá ouvindo reclamação. Porque tem árbitros que tem culhão, que vão lá e falam, não, você vai reclamar, te dou um cartão, vou marcar porcaria nenhuma que você está pedindo, vou marcar o que eu acho. Você pode encher meu saco. Mas tem árbitro que tem fraca personalidade, não tem tamanho, tem medo de ficar fora da escala, e aí, muitas vezes é um time grande, é um técnico de um time grande que está reclamando, então o outro reclama também. Eu acho que eu também reclamaria. Me colocando no lugar de um técnico, assim, a priori, se eu não fosse uma pessoa contraditória, né, como técnico, eu não reclamaria. Mas se o outro reclamar, eu vou reclamar também. É claro, mas é evidente, gente, é uma competição. É uma competição. Até assim, no jogo de tênis, são dois tenistas. Aí tem um que enche o saco, reclama do juiz, aí vai, quando tá sacando o adversário, ele quer pega a toalhinha, faz cera, tem muito isso, né? O
O outro faz o quê? O outro vai lá e corneta também. Fala, como é que é? Vai jogar ou não vai? Pô, como é que é? Agora que eu tô reagindo no jogo, você vai ficar de sacanagem? O cara reclama também, claro. Tem essa pressão. É uma competição. E se isso faz parte, essa pressão no árbitro, é claro que o outro time vai fazer também. Se a cartolagem de um time reclama, a outra vai reclamar também. Para quê? Para pressionar o próximo. Não estou dizendo que é certo, gente. Estou dizendo que é a vida como ela é. Todos vão usar o Textor agora. As coisas como elas são. Então, o que fez o Flamengo ontem, outros vão fazer. Quando acharem que foram prejudicados. Com ou sem razão. E a culpa disso é da CBF. E dessa equipe horrorosa de arbitragem. O áudio do VAR ontem é uma coisa absurda. É uma coisa assim... Ele se mete na hora que o árbitro marca. Eles se superam. Não é expulsão não, porque o outro jogador tá chegando. Eles nem esperam. Você tem algumas questões ali. Primeiro, o posicionamento péssimo das câmeras, né? Até para impedimento e tudo. Horroroso. Um estádio que recebe jogos internacionais de Libertadores. Teve jogo de Libertadores contra o Botafogo, né? Teve 2 jogos, Botafogo e outro adversário, que não lembro qual foi, que teve o Bragantino antes de jogar com o Botafogo e foi eliminado. Quinta-feira vai jogar o Racing lá. Jogo de Sul-Americano. Então, um estádio que recebe jogos internacionais e as câmeras ficam numa posição muito ruim, o estádio do Red Bull Bragantino, muito ruim. O lance da expulsão, minha opinião, o que faz o Pedro Henrique? Você quer mostrar o áudio do VAR antes, para você se embasar, ou você quer falar primeiro dos lances? Deixa eu dar o meu ponto de vista, o que eu acho daquele lance. Primeiro, o Rossi faz a reposição, ele faz bem essa reposição, né, com o pé. Ele aciona o Pedro. O time do Bragantino está todo no ataque. O Pedro Henrique está lá no meio campo, perto do De La Cruz. Quem vai ganhar na corrida ali? Ele ou o De La Cruz? O De La Cruz. O De La Cruz que é o quê? Ele quer correr para a jogada, que ele sabe que a bola vai vir para ele. O Pedro vai fazer o pivô, vai tocar para ele. O que o Pedro Henrique faz? Tenta bloquear a passagem. Tenta dificultar o progresso do jogador. E o De La Cruz quer correr, ele cai. Bola. O De La Cruz não chuta nada. Nada. Ele quer jogar. E ele tropeça no próprio pé. Ele quer jogar. E o adversário, no caso o zagueiro do Bragantino, ele quer bloquear o cara. Quer dizer, cacete, eu tô aqui na frente, esse cara vai correr mais do que eu, ele vai parar na cara do gol. Não deu outra. Ele não ia acompanhar na corrida, ele não ia ter condições de acompanhar o Uruguai na corrida, o jogador mais rápido e mais leve. E a imagem é muito pequena, é muito ruim, é uma porcaria de longe. Como é que alguém consegue ter tanta certeza? Como eu vi ontem, esses ex-árbitros aí, alguns... Convicção, assim. Uma convicção do que aconteceu com aquela imagem de binóculo, negócio... Tudo bem. Mas digamos que seja discutível, né? Até pode ser discutível, você pode ter cada uma a sua opinião, evidentemente. Mas aí que vem a parte engraçada. O árbitro marca a falta e dá o cartão vermelho para o Luan Cândido. Aí vem o áudio do VAR que a gente vai escutar, em que, prestem atenção, o árbitro de vídeo, ele fala para o árbitro de campo, normal, não houve falta, segue, barará. Aí uma outra voz, que eu não sei de quem é, que tem 500 caras lá, né? Agora no Paulistão tinha 17 elementos participando da arbitragem. Né? Então tinha mais de 10 na cabine, que no campo ficam 4, né? Então tinha, sei lá, 12, 13, sei lá quantos na cabine. Aí uma voz aparece e fala, que eu não sei se é do árbitro assistente de vídeo, que é um cara que, em tese, pelo que eu entendo, cuida do impedimento, né? Aí ele se mete. Não, tem uma falta ali. Gente, normalmente aqui no Brasil, a bizarrice é o árbitro de vídeo convencendo o árbitro de campo de algo que ele acredita. Nesse lance, o árbitro de vídeo foi convencido por um outro cara, de uma outra voz, que eu não sei quem é, até agora não foi dito quem é esse elemento, né? A convencer o árbitro de campo de uma coisa com a qual nenhum dos dois concordava. Porque o de campo não marcou a falta, ele não viu falta, ele nem viu o lance, ele estava olhando para a bola. E o de vídeo, ele achava que não houve falta, mas um outro achou que houve. Então houve um convencimento em 2 fases lá. O elemento entrou no circuito... Primeiro e segundo turno. Isso, convenceu o árbitro de vídeo a convencer o árbitro de campo de que houve a falta. Foi o que aconteceu. Então o que aconteceu ontem, gente, foi o seguinte, outra pessoa que a gente não sabe quem é, apitou o jogo. Tá então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas traga pelo jornalista Jorge Nicola e também com o pessoal aí do Jovem Pan Esporte, né, que está trazendo uma indignação a respeito da arbitragem de ontem, muito lances polêmicos aí com a arbitragem relacionada ao Flamengo, tá? Muito complicada toda essa situação. Você deixa aí a sua indignação também a respeito da arbitragem de ontem. Não esquece de comentar nesse vídeo, compartilhar e curtir esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha e segue para mais.